Se você quer evoluir o seu designer de sobrancelha, então fica até o final desse vídeo, porque eu trouxe diversas formas de treino para potencializar os seus resultados. No início, o maior transtorno é não ter modelos ou então pessoas que queiram ser as nossas primeiras clientes. Então, para te ajudar, eu separei aqui alguns materiais de treino que vão fazer toda a diferença no seu atendimento. Nosso primeiro material aqui, como você pode ver, é a nossa cabeça de silicone, que eu já praticamente fiz quase toda a marcação e é exatamente isso que ela vai contribuir e te ajudar aí nos seus treinos. Esse primeiro treino acaba sendo um pouco mais desafiador, porque aqui nós não encontramos parâmetros, mas inclusive eu tenho uma aula completa aqui no canal, onde eu te ensino todo o passo a passo para que você consiga identificar através dos traços da nossa cliente, para conseguir identificar aqui nossos primeiros pontos, tá? Nossos pontos iniciais, ponto final, enfim, todos os parâmetros que precisamos para encontrar a sobrancelha perfeita. Então aqui, nosso primeiro treino, já com ele pela metade, já quase pronto, eu consigo fazer todo o processo da sobrancelha, que a gente vai construir ela quase que do zero. E você vai perceber o como é prático treinar esse tipo de marcação com a nossa cabeça de silicone. Então aqui nós já temos o parâmetro que eu já identifiquei e eu ligo todos esses pontos. Esse primeiro treino ele vai servir para que você tenha mais direcionamento da sua mão ou posicionamento da sua mão. Porque normalmente a principal dificuldade da design iniciante é exatamente de entender como é que funciona a linha. E aqui nesse treino nós vamos conseguir basicamente treinar exatamente isso aqui, ó, a nossa linha, a posição de mãos, a marcação, sem você ficar, ó, deslizando ela demais na nossa pele. Isso acaba trazendo uma marcação um pouco mais suja e normalmente isso acaba interferindo diretamente no seu resultado. Além disso, aqui eu consigo treinar a minha marcação à mão livre, seguindo todo esse parâmetro. Talvez você não consiga identificar a sobrancelha nesse primeiro momento, mas aqui ó, a gente vai desvendando e descobrindo uma sobrancelha dentre todas essas marcações. Olha só que perfeito, como é interessante esse treino, porque aqui do zero você descobre uma sobrancelha e isso é muito satisfatório. É um dos treinos que as minhas alunas mais gostam, principalmente no nosso presencial, porque aqui elas conseguem identificar que é muito mais fácil criar uma sobrancelha do zero. Olha só que perfeito. Lembrando que essa aula de marcação na cabeça de silicone está disponível completa aqui para vocês. Esse vídeo vai ser mais direcionado para você identificar quais são os treinos que você pode e vai fazer e assim otimizar seu atendimento. Agora no nosso próximo treino, nós vamos falar sobre a bexiga. Esse material prático que além de entregar todo o posicionamento de mãos, aqui a gente vai conseguir trabalhar diversas formas, diversos treinos. Um deles é a nossa marcação à mão livre, o alinhamento dessa marcação, que você pode perceber que eu fiz ela até um pouquinho mais grossinha para conseguir dar esse acabamento e também o alinhamento da rena. Ou seja, com uma única bexiga, a gente consegue fazer o treinamento aí de diversas dúvidas e dificuldades de vocês. Hoje eu entendo, como instrutora, eu consigo identificar diretamente quais são as limitações de vocês iniciantes. Primeira coisa, a marcação muito suja. Então, quando você faz uma marcação que ela fica muito borrada, você não tem esse direcionamento da onde remover, qual fio retirar. Isso acaba prejudicando muito o seu resultado final. Então, nesse treino, você vai conseguir afinar um pouco mais essa marcação. Inclusive, eu também tenho uma aula completa de treino na bexiga, mas eu vou fazer aqui juntinho com você a minha aplicação da rena. O material que eu normalmente utilizo para fazer tanto o alinhamento da minha marcação, como também o alinhamento da minha rena, é o palito
que acaba não sendo de dente, mas ele é mais compridinho e ele é um material bem interessante para a gente conseguir realizar e ter um pouquinho mais de habilidade nesse momento. Eu já tenho a minha rena pronta aqui para vocês, ó, ela já está na textura ideal e eu utilizo o pincel para fazer a aplicação da minha rena. Muitos profissionais acabam utilizando o palito de laranjeira como aplicador, mas eu particularmente prefiro o pincel e esse é um pincel mais firme, mais reto e ele é bem fininho, que vai facilitar muito essa aplicação. Então eu venho aqui, ó, com uma quantidade mínima de produto. O principal erro das iniciantes também é exatamente isso, utilizar muita quantidade de produto e o que vai dificultar muito a sua aplicação. Então eu venho aplicando e uso a regrinha do sujou, limpou. Então eu venho fazendo toda essa marcação, essa limpeza por toda a região da sobrancelha e assim eu treino a minha aplicação de rena. Agora, se você não tem uma bexiga, nada te impede. Você pode utilizar a luva, olha só, pode ser a transparente ou a preta mesmo. Essa é uma nitrílica que eu utilizo e você pode utilizar o material que você tiver aí. Então, nesse caso, o treino vai ser utilizar o palito para fazer o acabamento, o alinhamento dessa marcação. Ou seja, quanto mais você treinar, mais prático vai ser realizar na pele da sua cliente. Muitos profissionais acabam banalizando esse ato de treinar, mas quanto mais você treinar, independente da forma, seja na bexiga, na cabeça de silicone ou até mesmo na sua própria mão, isso vai te auxiliar muito para que você consiga manusear melhor o seu material. Seja sua rena, seu palito, enfim, a forma que você apoia a mão no determinado ponto, é importante ter esse treino e realmente é muito fundamental. Então aqui o treino na nossa luva, eu vou utilizar o alinhamento. Aqui o meu palito tá com apenas água, mas pode ser um removedor de rena, enfim. Fique à vontade, mas a principal intenção é que afinar essa nossa marcação. Quanto mais fina ela estiver, melhor vai ser a sua aplicação e também o seu acabamento. Uma outra forma de treinar, e você pode ver que eu tô dando várias opções, é treinar em si mesmo. Seja na sua mão ou então na sua perna, o importante é treinar. E aqui eu vou fazer a minha marcação à mão livre. Fique à vontade para aplicar a rena, para fazer o alinhamento, enfim, fique à vontade para abusar desses treinos. Quanto mais você fizer, melhor vão ser os seus resultados. Então aqui eu venho fazendo a minha marcação à mão livre, bem delicadamente. Toda vez que eu indico para vocês iniciarem esses treinos, vai ser sempre assim, muito delicado, porque a pressa de verdade é a inimiga da perfeição. Então, se hoje você não tem muita habilidade, não foca em fazer rápido, foca em realmente fazer com qualidade. Então, eu fiz a minha marcação aqui da base inferior, agora eu venho a minha marcação superior e vou chegar até o meu ponto final. Você pode perceber que sempre muito delicado, sem forçar demais a minha caneta, até porque se eu forço demais, a minha marcação ela fica muito grossa. Agora, se eu faço o alinhamento delicado, ela fica bem mais fininha. Então, eu venho fazendo essa marcação, ligando um ponto ao outro. E perfeito, aqui tá
a minha sobrancelha do zero. E é isso que eu quero te instruir, para você realmente focar e entregar sempre mais. Procurar oferecer sempre mais. E por que não treinar como você puder? Agora, se você quer um material completo que você possa utilizar e treinar onde e quando quiser, eu vou disponibilizar por tempo limitado o meu e-book de treino gratuito para iniciante. Nele é que você vai encontrar tudo o que você precisa para fazer a sua marcação de forma simplificada. Aquele treino que poderia ser feito na cabeça de silicone aqui, ó, sem sobrancelhas. A forma de treinar a nossa mão livre, você pode perceber que temos diversos treinos para que você consiga se capacitar cada vez mais. O link para ter acesso a ele e também a todos os materiais que eu mostrei aqui para vocês nesse vídeo vão ficar abaixo dessa descrição, então pode ficar despreocupada que você pode sim ter acesso a esse tipo de material. Agora, se você é uma designer e está pensando em desistir, entenda que o sucesso ele é treinável. Então de nada adianta você ter esse material e não treinar. Então treine bastante, porque eu tenho certeza que você vai alcançar resultados incríveis. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui agora. E claro, deixa o seu comentário para eu saber se você está gostando ou não. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!